Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa mais uma das nossas reuniões, dando sequência ao tema que foi aberto semana passada, né? Que envolve gestão e qualidade nas unidades de terapia intensiva, e hoje nós vamos discorrer sobre um tema também que é um componente da ciência da segurança, mas que a gente considera tão importante que destacou esse tema em uma apresentação, e para isso nós pedimos a colaboração, a gentileza do professor Rubens Ribeiro, de Brasília, que é um dos fundadores do curso de UTI de alta performance da AMIB, e uma das maiores autoridades no assunto aí hoje no Brasil, reconhecidamente. E ele vai nos falar sobre a transmissão de cuidados que precisa ser sistematizada e clara para que não haja prejuízo à segurança do paciente. Então, eu não vou me demorar muito, porque acredito que todos conhecem o Rubinho, que além de ter uma aula magnífica, muito bom de data, ele também é muito amigo nosso há muito tempo. Então, Rubinho, fique à vontade para usar o som e o vídeo aí, como você quiser. Obrigado, Ciro. Obrigado, Fernando, Ederlon, Caio. Para mim é um prazer enorme poder estar compartilhando com vocês esse momento, especialmente desse tema. Eu fui dar uma revisada, checada, o que a gente tem, o que a gente não tem sobre isso, e é muito aprovador a gente discutir isso, porque o número de instituições hoje que dispõem de transição de cuidados de forma estruturada, ele realmente é muito pequeno e não é uma coisa nossa apenas. Eu separei os tópicos que eu quero compartilhar com vocês, me permitem, eu vou compartilhar aqui com vocês, e vocês me dizem se estão vendo a minha tela plenamente. Vou colocar em modo de apresentação. Vamos lá. Eu procurei... Não entrou em modo de apresentação, não entrou. Acho que agora entrou, agora foi. Tá bem? Tá dando para ver legal? Excelente. Excelente. Então, pessoal, olha só, eu não trouxe muito... eu procurei não trazer um excesso de informação, mas eu separei aquilo que eu considerei como mais relevante que eu pude encontrar dentro desse tópico todo. Eu realmente aí considerei o tema que o Ciro privilegiou, que essa questão de transmissão de cuidado talvez seja mesmo esse tema mais apropriado, né? E não transferência, transição, como a gente chama, ou seja, porque isso envolve transmissão de responsabilidades. Essa aqui é minha formação, que o Ciro já ressaltou, e eu queria começar discutindo e depois dar espaço para a gente abrir as discussões, para vocês terem noção de como esse tema, ele, ao mesmo tempo simples, parece não ser tão vivenciado assim, em vários lugares. O fato que a gente sabe é que hoje os pacientes passam por muito mais transições de cuidado do que o que já passou antigamente. O paciente, há um tempo atrás, uma instituição menor, ele entrava para o centro cirúrgico, operava, vai para a enfermaria e vai embora. Poucas passagens. Hoje ele tem passagens das mais diversas formas dentro da instituição, porque a gente não fala mais em apenas a passagem do paciente, a gente discute atualmente o que a gente chama de jornada do paciente. E a que se deve tantas mudanças? Se deve muito à nossa evolução dos padrões de assistência e cuidado. Transição ou transmissão de cuidado ineficiente se correlaciona com segurança do paciente, com falhas, e se correlaciona, inclusive, com mortes. O Ciro já colocou isso aí no começo da fala.
E hoje o que se tem de conhecimento, além do que estou falando, é que 80% dos erros graves que acontecem por falhas de comunicação entre os profissionais durante algum momento da transição de cuidado. Ou seja, é uma estima de erros muito elevadas, e especialmente quando a gente está falando de erros graves, ocorrem durante transição de cuidados. E aí, uma coisa que é curiosa, que vai muito de encontro ao tema, porque o mundo inteiro hoje procura uma padronização, porque sabe que cuidados padronizados já têm evidenciado isso, que diminui riscos de danos e acelera os processos institucionais, correlaciona, inclusive, com melhor satisfação do paciente e outros indicadores. Algumas considerações interessantes. Esse relato feito aqui num reporte de benchmark que eles fazem anualmente, um sistema de acreditação e graduação médica, eles mostraram que nos Estados Unidos as falhas de comunicação na transição de cuidados estão na raiz de 30% das acusações de erros e más práticas. Nós estamos falando de acusações de erros e más práticas legais, que nos Estados Unidos isso é muito temido. Mais de 1.700 mortes e a um custo de 1,7 bilhões de processos de dólares, de custos por processos, por negligência médica profissional, a cada 5 anos, é o que eles aparecem nesse reporte, e 70% das instituições, acreditem, por isso que eu disse que esse não é um tema muito atual e daqui para frente vai ganhar muita força e velocidade na discussão. 70% das instituições nos Estados Unidos, conforme esse relato, não tem um processo estruturado, padronizado de transição de cuidados. O que é algo que é assustador, porque a gente imagina, todo mundo faz transição de cuidado estruturada, é o que vem na nossa mente, e parece ser uma coisa simples. E eu procurei também ir atrás do que significa transição, transmissão de cuidado, qual é o conceito efetivo disso? Porque quando a gente fala nisso, voltado para a nossa área, né, para o nosso quadradinho, a gente está falando de uma situação muito comum, que é a passagem de plantão. Só que transição de cuidado, transmissão de cuidado, transmissão de responsabilidade, ela vai muito além disso. E, conceitualmente, ela pode ser definida como sendo o conjunto de todas as ações destinadas para assegurar que a continuidade do cuidado, da assistência, seja feita de forma segura, em qualquer momento que houver transferência de responsabilidade desse cuidado. Olha que dimensão gigantesca. Então, nós falamos de passagem de plantão como sendo a transferência das nossas responsabilidades, e aí cada equipe faz a sua, e nem sempre essas equipes combinam, e nem sempre essas equipes falam, e a gente tem uma verdadeira dislexia, muitas vezes, na própria passagem de plantão, quanto transição de cuidados vai muito além. Eu tenho transição de cuidados que podem ser transferências dentro do próprio setor, de um setor para o outro, para pronto-socorro para UTI, UTI para centro cirúrgico para UTI, UTI para enfermaria, enfermaria para outro hospital, enfermaria para home care, enfermaria para consultório e assim por diante. Então, o processo envolve a transição de cuidados, ela permeia toda a jornada do paciente, desde o momento que ele entra na instituição até o momento que ele sai dessa instituição. Esse é o conceito que se tem sobre isso, e ele estende além do que a gente está enxergando no nosso dia a dia dentro das nossas unidades. Alguns problemas que a gente sabe que existem registrados sobre o que ocorre durante uma transição de cuidado, em todos esses níveis pode ocorrer tudo isso. E essas ocorrências também estão documentadas, e é um outro relato, já bem uma publicação já antiga, em que ela estima que o paciente sofre em torno de
4.000 transações de cuidado por dia em um hospital. Ou seja, você foi para o seu repouso, um bom exemplo nosso da terapia intensiva. Você fez uma transição de cuidado para quem está no seu lugar naquele momento. Você pegou, fez outra transição de cuidado. O enfermeiro, da mesma forma, assim por diante. Transições de cuidado entre o cirurgião e o intensivista, transição de cuidado do médico que fez a visitação, do parecerista, e assim por diante. Parece assustador, mas se nós pensarmos na prática a transição de cuidado, no conceito que ela se estende, isso não é tão assustador. E é nesses momentos que a gente começa a ter perda de informações importantes, ou seja, aquele sintoma que existia, que estava presente e requeria um acompanhamento, parece deixou de ser importante para ser monitorado. Terapias que eram para serem continuadas, seja antibiótico, reposição de eletrólitos, qualquer coisa parecida, também muitas vezes são descontinuadas, sem falar dos exames e sem falar das respostas aos familiares, ao próprio paciente, à própria equipe, aonde o paciente está e onde ele vai. As consequências de um cuidado, uma transferência de cuidado, uma transmissão de cuidado, como queiramos chamar, ela se torna um ato inseguro quando mal praticada e, consequentemente, as consequências disso repercutem no todo e nessa jornada do paciente. Você aumenta o tempo de permanência desse paciente, aumenta erros de diagnóstico, erro de medicação, erros de exames, erros de sítios cirúrgicos, erros de toda e qualquer natureza, incluindo coisas que parecem não ser tão óbvias, mas que se tornam óbvias quando monitoradas. Subdose de medicação, por exemplo, uma coisa que parece não ser tão importante ou que, às vezes, passa desapercebido. Tudo isso reflete em custos maiores para a instituição, para as organizações de saúde, operadoras de saúde, planos de saúde, e claro que quem mais sofre com isso, as consequências são os pacientes, incluindo as insatisfações, e, por final, os efeitos deletérios mais graves de eventos catastróficos, como morte, resultantes de atos inseguros e atos que poderiam ser erros, incidentes que se tornam erros que poderiam ser evitados. Eu gosto desse slide, ele é muito simples, porque ele traz à tona o que é a função primária dessa transmissão de cuidado, transferência de cuidados, e que a gente pode ler sempre transferência de responsabilidade, porque é a primeira delas. É nossa transferência, essa é a função principal. Dividir as decisões e, claro, que transferir informações. É um conjunto de coisas que, vendo do ponto de vista prático, ele é visível e fácil de compreender. Agora, como fazer, talvez seja um ponto mais crítico. Um ponto importante, pessoal, que momento que deveríamos começar a pensar na transmissão de cuidados? Eu coloquei aqui puxando para a nossa sardinha, tá, pessoal? Visita multi. Mas não. A transmissão de cuidado, transferência de responsabilidade, ela tem que ser pensada desde o primeiro momento que o paciente põe o pé dentro do hospital, até o momento que ele saiu. Não importa se ele ficou horas, se ele ficou minutos, se ele ficou dias, se ele ficou meses. Mas eu trouxe aqui como ilustrativo para nós, pensando aqui no nosso mundo, no nosso quadradinho, mais uma vez, a visita multi. É nela que se programa, é nela que se define plano terapêutico, é nela que se define o que vai acontecer com o paciente nas próximas horas, e isso tem que estar integrado com toda a equipe. Ou seja, isso tem que garantir esse plano, essa visita, objetivamente, ela tem que garantir que essas informações sejam compartilhadas, vivenciadas, e que todos que seguem estão ali envolvidos, sabem o que vai acontecer com aquele paciente naquele dia. É desmame de ventilação, até tal tempo, é desmame de drogas vasoativas, é tomografia que tem que ser feita, e assim por diante.
O fato é de que, se nós não efetivamente tivermos um mínimo de informação ou uma forma de checar e padronizar essa transferência de cuidados, seja da maneira que for definida, mais simples ou não, ou que instrumento que se utiliza, a gente pode não conseguir atingir que isso chegue a todas as equipes e, consequentemente, a gente pode ter aqui perda das informações. Tudo isso tem que estar devidamente no registro, mas principalmente registrar aquilo que deve ser seguido, seja no plantão seguinte, seja nas horas seguintes, ou seja na enfermaria, ou seja na alta, ou seja onde o paciente estiver. Uma boa forma de checar plano terapêutico, e isso é vivência que a gente vai tendo no dia a dia, é a gente fazer o que a gente apelidou de check round. O que é o check round ou check round? Nada mais é do que uma checagem. Pode ser feito pelo seu plantão horizontal, pelo seu rotineiro, em todos os períodos. O que era checagem? O que foi definido pelo terapeuta da manhã? À tarde, o que foi feito? À noite, o que ficou pendente? O que ainda falta? Tem previsão de realização? Qual é o próximo passo? Com isso, você envolve todos, você dá satisfação à família e assim por diante. É sempre importante que a gente possa ter as nossas altas já programadas. E isso é um passo importante, porque o momento de programar alta também é na admissão, não deveria ser no dia a dia. E isso tem mudado. Existem várias formas para se fazer isso, existem ferramentas, e isso é uma coisa que todo mundo tem buscado hoje, trabalhar com previsibilidade de altas. E isso denota o quanto de preocupação você tem com o cuidado que você está dando, e assim por diante. Bom, e aí todo mundo deve estar curioso para perguntar ou querer saber, como é que nós vamos fazer isso? Se eu já sei o que é, se eu já sei como acontece, o momento que deveríamos começar, pelo menos dentro da UTI, embora registre-se desde a internação, tem ferramentas que podem ser utilizadas? E aí eu fui atrás para a gente ver algumas coisas boas e algumas coisas interessantes, e eu procurei trazer aqui aquilo que eu considerei como talvez mais compreensivo, que talvez hoje tem um pouquinho mais de evidência. Um dos programas que eu encontrei é esse programa do Movimento Seguro do Paciente, na transição de cuidado seguro. Ele foi criado por essa fundação do Movimento Seguro do Paciente, na Califórnia, e ela se baseia, eles têm como visão zerar aí os danos evitáveis e mortes a nível global até 2030. Me perdoe, eu esqueci de colocar aqui uma informação a mais, mas, enfim, o que importa é que eles querem zerar tudo que seja dano evitável e morte relacionada a situações que advêm de transição insegura de cuidado, mas também de outras intervenções, porque eles têm um programa estendido, eles têm um sistema que é aberto, gratuito, pode ser mobilizado, pode ser procurado através do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que tem uma parceria com eles. E o que é bacana é que eles trazem à tona um negócio legal, que é, eu quero, no mínimo, que uma transferência de cuidado tenha essas informações que ele considera aqui, que são esses 8 passos, que, no mínimo, qualquer transferência de cuidado tem que ter. Isso pode variar de acordo com a especialidade, de acordo com o histórico do paciente, o perfil da organização, para mais ou talvez um pouco menos, mas isso é o que ele considera que seria o mínimo que deveria constar. Queixa principal, problemas médicos, aqui ele inclui todos,
todos os problemas médicos que esse paciente tem, ou seja, o histórico, o seu breve histórico das suas doenças, o seu background, né? A anamnese, o exame físico, aqui ele fala que no momento da transição é aquilo que realmente é importante. Você não vai encher de detalhes de uma transferência de cuidado, transmissão de cuidado, com coisas que não são relevantes. Você tem que dizer, olha, essa é a situação, o que se está prevendo é isso, o que ele tem no momento no exame é isso que é relevante para ser seguido. Os resultados de exames, e aí ele inclui laboratório, exames complementares, imagem, culturas, por exemplo, que sempre os relatórios de transferência traz, quantas culturas foram realizadas, que bicho que cresceu, o que você tem que fazer para prevenir as infecções relacionadas a esses germes, quais são as políticas da instituição. As medicações, os tratamentos, leia-se aqui a prescrição médica, mas um pouco mais detalhada, por exemplo, o número de dias de antibiótico que tem, quantos dias já usou, o que falta, qual é a programação, orientação específica, inclusive de dose. Balanço hídrico, você não vai dar os balanços hídricos de toda a internação, 3 meses de duração. Não, você vai fazer o balanço hídrico do paciente naquele momento da transferência de cuidado. Olha, balanço cumulativo, se o paciente tiver diálise, qual for a perda, coisas sumárias que sejam relevantes. Evolução hospitalar, aqui as complicações que ele apresentou, ele teve PARV, ele teve PCS, ele teve não sei o quê, papapá. Plano terapêutico e de alta, aqui ele se refere a alta hospitalar, e as recomendações. Quais são as opiniões? A gente tem que aprender a perder um pouquinho do medo e, às vezes, emitir um pouco de, não para fazer molde de modelo mental sobre qualquer forma de qualquer pessoa, mas ter um pouquinho, expressar a sua opinião. Olha, se eu não estou seguro, pelo menos a minha impressão é essa, mas não com o objetivo de fazer moldagem de modelo mental. E, claro, que as sugestões. Na mesma linha, aqui no Brasil também eu fui atrás, tem alguns sistemas que eu, inclusive, conheci, trabalhei sobre transferência de cuidado, que é interessante, vou comentar um pouquinho, mas antes eu queria, nesse slide, comentar essa outra metodologia, que é semelhante a um sistema que eu conheci aqui no Brasil, e existem vários, se nós formos ver, efetivamente, tem sistemas que estão aí disponíveis, que você pode contratar, que interagem com os prontuários eletrônicos hoje disponíveis, que a gente já conhece, e que esse pessoal aqui, também da Califórnia, eles fizeram uma coisa muito interessante, que eles desenvolveram uma ferramenta de transição de cuidado um pouco mais simplificada do que a anterior, e que eles incorporaram tudo aquilo que é registro do sistema do prontuário eletrônico que ele já usava, independente de qualquer que seja, mas é aquilo que já tem hoje na instituição. Só que tem informações que ele divide em 5 grandes categorias, que são bases para que gere a informação necessária numa transferência de cuidados. Ele coloca lá detalhes da doença, que aí você pode definir o campo de onde ele puxa isso. O que é o detalhe da doença? São os diagnósticos principais? Que seja, então, ele define num outro campo o resumo do paciente, aqui leia-se normalmente o que ele tem naquele momento, um pequeno histórico dele dos problemas, as listas de ações, aqui leia-se aquilo que é o plano que você definiu para ele naquele momento ou naquele dia, o conhecimento da situação atual e o plano de contingência que você tem, ou seja, se isso não der certo, se não responder em tantas horas tal antibiótico, eu já tenho um germe crescendo, qual vai ser meu próximo passo? Resumo feito por quem recebe a transição, que é aquilo que você, quando recebe a transferência, alguém fez ali uma recomendação especial. No Brasil tem alguns sistemas, não vou citar nomes, até porque não sei se é conflito de interesse ou não, mas tem alguns sistemas que eles trazem
eles buscam informação no prontuário. Um bom exemplo foi um que eu trabalhei, conheci um período de tempo. Ele aciona um time de resposta rápido. Naquele momento, ele quer um atendimento. É uma transferência de informação? É uma transferência de cuidados? Sim, é uma transferência de cuidados. Nem sempre ela vai efetivar, mas é uma transferência de cuidados. Enquanto você está indo, o telefone do time recebe as informações: apartamento fulano de tal, paciente com o nome fulano de tal, os diagnósticos principais, a evolução dele no dia. Você já está indo caminhando, já está sabendo com o que está lidando. Esse sistema que eles aqui colocaram, eu não coloquei a data aqui, mas isso é uma coisa recente, eles ainda não fizeram muitas publicações, mas o pouco que eles conseguiram evidenciar, eles tiveram aí uma redução de 23% nos erros e queda de 30% na taxa de eventos adversos, erros relacionados ao sistema, a transferência, a transmissão de cuidados. Existem outros sistemas que fazem isso de forma integrada, que é quase um sonho de consumo. Né, estar conectado no telefone e eu saber o que está acontecendo. São sistemas complexos, tem erros? Tem, às vezes puxa informação, porque depende de onde você define, como você define que essas informações vão chegar até quem está fazendo a transmissão de cuidados, e assim por diante. Mas são sistemas muito, muito interessantes. Eu vou focar um pouquinho com vocês com uma ferramenta que particularmente eu e os amiguinhos todos aí gostam, conhecem bem, que é o SBAR. Acredito que vocês também conhecem bem o SBAR, que é uma das ferramentas hoje mais utilizadas na maioria dos lugares para fazer transição de cuidados, para fazer transmissão de cuidados. E o que é mais legal é que essa ferramenta ela é muito simples, porque ela é uma ferramenta estruturada e o que ela objetiva é reduzir chances de erros e omissões. Ou seja, em outras palavras, eu quero acabar com aquelas falhas de informações. Aqui, eu sempre brinco, tem aquelas informações que às vezes não era importante que alguém transfere, quando chega lá na frente, você se esquece do qual era a principal. Então, isso tudo, a minuciosidade, como chama isso quando a gente é muito detalhista, igualmente também o excesso de informações, tudo polui. Então, essa ferramenta ela visa acabar com essas lacunas dessas informações durante a transição de cuidado. É uma estratégia para melhorar essa transição, ela é fácil de utilização, por isso, hoje ela é amplamente usada, e ela é gratuita. E ela tem validação? Tem validação. Um estudo francês, junto com os alemães, eles foram correr atrás, porque quem criou o SBAR não fomos nós, da saúde. O SBAR foi uma ferramenta criada no mundo militar americano para facilitar, sobretudo, comunicações através de telefone, e-mails de contato e etc. e tal. O fato é de que ela é uma ferramenta tão básica que ela, inclusive, teve várias aí, vocês veem, derivações aí de metodologias, mas independente de ser ela simples, como nós gostamos, ou todas essas variações de nomes aqui que vocês veem, tem evidências hoje que suporta o uso dessa ferramenta e mostra melhoras dos desfechos, como foi bem evidenciado nesse estudo, em que eles avaliam desfechos, né? Ele fala de moderadas, as evidências moderadas, porém, quando você vê na prática, ela se mostrou muito mais do que isso, efetivamente, e ela desponta aí como um dos pontos de comunicação entre ligações telefônicas mais importantes. Quando utilizar o SBAR? O SBAR, eu não comentei com vocês, eu estou sendo um pouco desgeneroso, se existe essa palavra. O SBAR vem da sigla em inglês, que nada mais significa do que situação, background, avaliação e recomendação. Situação, o que acontece, o background, aquilo que é o pano de fundo, o histórico, avaliação que você encontra e o que deve ser feito. Quando que a gente deve utilizar?
todos e praticamente qualquer momento dentro do hospital onde você faz transição de cuidado. Pode ser no setor de internação, a internação como um todo do paciente em vários setores, o ambulatório, comunicações urgentes, não urgentes, conversas rápidas, definições, tanto entre médicos, enfermeiros e assim por diante, conversas entre pares, mudanças de turno, pode ser utilizada entre setores, comunicação de diferentes departamentos, e aqui leço tudo que eu comentei anteriormente. Foi para o centro cirúrgico, usa o SBAR, voltou do centro cirúrgico, usa o SBAR, e assim por diante. Comunicação entre hospital e os cuidados domiciliares que esse paciente eventualmente esteja, e assim por diante, e até comunicação com o paciente em si, seja que momento, inclusive ambulatorial ou não. Então, como eu disse para vocês aí, das siglas, a situação nada mais significa do que o que acontece, o que está acontecendo. O background aí, no caso, é um histórico resumido do paciente, como é que ele se encontra. O que mudou para que você esteja fazendo esse chamado a essa transmissão de cuidado ou transferência de cuidados? E aqui inclui resultados significativos. Olha, ele melhorou, foi estubado tal dia, está estável clinicamente, manda sinais vitais, sem necessidade de vasopressores, exames laboratoriais com significativa melhora, PCR, hemograma, leucograma, enfim, tem condições de alta da UTI. Recomendação, seguir o plano terapêutico que você define. Fazer isso aqui é pá. Bom, como que eu utilizo o SBAR, então? Primeira coisa, situação. Aqui, todas as vezes que você vai fazer essa conexão de utilização, seja numa chamada, ou seja numa escrita, ou seja numa conversação, sempre identificar você, ou seja, no caso do prontuário eletrônico, isso é feito automaticamente, identificar o paciente também e o setor de onde você está fazendo a comunicação. Que no prontuário eletrônico, facilmente, isso também já traz hoje. Identificar o paciente de forma correta, com todas as informações, falar do motivo que você descreve ali naquele momento, que você descreve ou que você fala, da sua transferência de cuidado. E descrever a sua preocupação, que é nada mais aquilo que naquele momento você considera importante. Depois a gente pode fazer aqui um exercício rápido sobre uma transmissão, uma transferência de cuidados, para a gente brincar um pouquinho com vocês. O background, ou seja, deu motivo para a admissão do paciente. O contexto, ele foi admitido no hospital tal dia com isso. Explicar o histórico médico de forma significativa, aquilo que é importante, e informar o receptor os dados que sejam relevantes. A mesma coisa para avaliação, e aqui quando a gente fala de avaliação, eu vou incluir aqui a impressão clínica, os sinais, desculpa, pessoal, impressão clínica, sinais vitais, observações clínicas, aquilo de novo que preocupa a mim, ou seja, algo que precisa ser monitorado, e qual é a recomendação, ou seja, explicar de forma precisa, estabelecer prazo, olha, antibióterapia manter até tal dia, isso, aquilo, dê suas sugestões, aquilo, olha, o curativo precisa ser feito dessa maneira, dê sua sugestão em termos de transferência, o que deve ser melhor observado de mais perto, esclareça ali as expectativas para que tudo fique claro, tanto para o paciente como para a equipe, e assim você padroniza a sua transferência de cuidados. Antes de falar um pouquinho aqui, rapidamente, sobre as dicas de como implementar, um bom exemplo aqui é uma admissão na UTI. Qual que é a situação? O paciente deu entrada no pronto-socorro, com quadro de insuficiência respiratória aguda por uma pneumonia comunitária evoluindo com choque séptico. Colhida amostras de hemocultura, feito procedimentos de acesso, iniciada antibiótico terapia e reposição volêmica. Essa é a situação. Background. Trata-se de paciente de 87 anos,
diabético, hipertenso controlado, sem outras comorbidades, com atividade plena da sua vida diária. Não tem relatos de alergia e não tem históricos de internações recentes. Nega hábitos de fumo, etilismo, etc. e tal. Avaliação. Paciente apresentando sinais vitais instáveis, com utilização de drogas vasopressoras, com observação clínica para exames laboratoriais, PCR elevado, com leucocitose, desvio para a esquerda, já amostras de cultura em andamento, sem expressões até o momento por definição do laboratório. A impressão clínica desse paciente é um choque séptico de foco pulmonar. Recomendação: o que você vai fazer para esse paciente? Esse paciente apresenta escórias nitrogenadas elevadas, tem urgência dialítica, a recomendação é estabelecer o que vai ser feito para esse paciente. Indicado diálise por urgência dialítica, proceder colocação de dispositivos, iniciar o procedimento e dar continuidade à terapêutica de suporte antibiótico. Essa é uma forma, eu estou citando como exemplo algo que é possível da gente compreender e fazer isso virar uma realidade maior. Algumas dicas importantes usar os comandos e dicas visuais nessa implementação. Coloca lá a abazinha no computador, está aí o Caio, que tem tanta intimidade com informática aí, pode sugerir 1000 coisas na tela principal, olha, o SBA, o que se propõe, qual é a utilização, no próprio prontuário do paciente, a hora que ele clica lá na barrinha transferência, já aparece o formato já aparece o formulário em formato do SBA, já carregando algumas informações que podem vir da admissão e assim por diante. O fato é de que você tem que garantir a dica mais importante, é garantir nesse processo de implementação dessas ferramentas que as pessoas estejam confortáveis. Ela sabe que ela tem liberdade para perguntar se ela não sabe, e sempre usar a técnica do teach back, read back. Sempre ler, você tem certeza que entendeu, você me compreendeu claramente, é isso mesmo, ter a certeza de que aquela transferência de informação foi válida. Arranjar tempo para discussão com a sua equipe, dar feedback, fazer reflexão de melhoria e divulgar a boa prática e para todas as equipes, modelando a comunicação aí que você quer, que é aquilo que você almeja. Concluindo aí, pessoal, se eu não passei do meu tempo, eu peço perdão, mas concluindo aí, uma comunicação estruturada, completa, curada, oportuna e efetiva na transmissão dos cuidados, ela é vital para a segurança do paciente, que foi a primeira palavra que nós escutamos aqui hoje. Transferência de cuidado se relaciona intimamente com a segurança do paciente. Práticas baseadas em evidências para redução de danos precisam ainda ser melhor compartilhadas, implementadas de forma mais eficaz. E a assistência à saúde é uma das atividades, talvez, a mais complexa, porque não só lidamos com vida, mas nós temos pacientes que, além de passar por tudo que passam, eles querem que a jornada deles seja a mais rápida, a mais conclusiva e a mais satisfatória para a solução do seu problema, que é isso que todos nós buscamos. E claro que todo sistema complexo, a solução não pode estar numa única resposta. Padronize a estrutura e padronize a transferência de cuidados de vocês, pessoal. Muito obrigado aí, meus amigos tão queridos, me deram esse privilégio, que eu me sinto assim, feliz de estar aqui com vocês. Rubinho, que é isso, muito pelo contrário, somos nós que estamos muito agradecidos pela sua presença. Para variar, apresentação importantíssima e de muita didática, é uma das melhores aulas que eu já tive o prazer de assistir, assim, é você quem dá. Já estamos recebendo os elogios e também algumas perguntas, uma pergunta pelo menos aqui, eu vou transmitir para você agora. Acho que a Ellen pergunta: qual a percentagem de falhas de comunicação que cursam com piora do paciente
e são relatadas como efeito adverso. Então, Isso aí, eu acredito que essa pergunta, se eu li direito... não, mas se a gente pensar na transferência de cuidado, na transição de cuidados, você viu ali que a incidência é muito alta. Existe aquela estimativa de que muitos erros, 80% de erros que podem levar a eventos adversos, se correlacionam no momento da transferência do cuidado, assim como aquela outra estatística que eles mostram, que cerca de 30% hoje de acusações, de processo, etc. e tal, por erros, advém de falhas durante a transferência de cuidados, transmissão de cuidados. E tem também uma publicação do Dr. Peter Pronovost, se não me falha a memória, de 2006, em que ele traz isso de forma muito evidente, que 30% de falha de comunicação é responsável por erros e eventos adversos dentro das unidades de terapia intensiva. Amiguinha Derlon, você quer comentar? Ô, amiguinho, eu tenho só elogios a fazer aí, a sua apresentação foi muito bom. Mas já que você me provocou, deixa eu fazer aqui uma pergunta e aproveitar e explorar um pouquinho mais você. Bom, você destacou bem aí na sua apresentação que na transição de cuidado, o maior problema está na falha de comunicação, que é um grande problema dentro da terapia intensiva. E aí nós temos a situação de você fazer essa transição verbalmente, e aí o SBAR é uma boa ferramenta para tentar minimizar isso. E aí você falou também que sonho de consumo, às vezes, quando você tem os relatórios para essa transição escrita, que são automatizados e captam bem as coisas do próprio sistema, e você já tem alguma coisa ali que sai automaticamente, até no celular, sonho de consumo, mas longe da realidade. E a gente vê com muita frequência no nosso cenário, na nossa realidade, nos nossos prontuários eletrônicos, uma prática tradicional do copia e cola, principalmente na hora da transição de cuidados. E isso traz grandes prejuízos, né? Eu queria que você aproveitasse aí para comentar um pouquinho em cima disso, da questão do copia e cola nessa prática aí na transição. Essa coisa do copia e cola, ela é triste, né? Porque assim, você vê todos os dias evoluções parecidas, o mesmo número de dias no antibiótico, quando o paciente sequer está usando aquele antibiótico mais. Eu diria para você que copia e cola é algo que a gente realmente deveria, assim, não usar como prática, embora a gente saiba que, lamentavelmente, a gente lida com isso dentro das instituições, e isso também é uma realidade. Mas tem uma coisa interessante. Quando você desenha campos bem estruturados no prontuário que você utiliza, independente de qual prontuário quer que seja, você consegue amarrar campos que eles podem se repetir. Não que eles vão ser copia e cola, mas que eles podem ser copiados automaticamente numa transferência de cuidado. Vou te dar um bom exemplo. O histórico dos motivos da internação desse paciente. Essa janela, será que ela não é interessante eu ter no relatório de alta estruturado? Outra janela importante. Normalmente, o histórico do paciente, as doenças pregressas dele, não vão mudar. As alergias que ele tem. Esses são exemplos de que copia e cola não existe, mas são exemplos de que você, no sistema, esqueci, Caio está aí, pode ajudar, eles dão um nome para isso em TI, que não é copiar, ele traz aquela janela para o seu formulário atual. Eles dão um nome estranho lá, que eu não me lembro. Então, esses são exemplos bons. Agora, por exemplo, a evolução do paciente, copia e cola de ontem para hoje, vai funcionar? Não vai funcionar. Plano terapêutico que você desenhou ontem, ele vai servir como base para você hoje, mas ele vai funcionar? Ele não vai funcionar. Motivo da permanência é o motivo da alta.
Vai funcionar? Não vai funcionar. Eu estou colocando aqui uma transferência de cuidado que é mais realista nas nossas vivências, que é literalmente uma alta para outro hospital, uma alta para a enfermaria. Porque quando a gente está falando de transferência de cuidado, pode ser para a sua enfermaria, mas também pode ser de volta para outro hospital, e que aquela informação tem que ir o mais completa possível. Então, assim, a minha visão é que, lamentavelmente, a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas, lamentavelmente, isso é uma prática que a gente devia banir. Tem alguns hospitais que proíbem essa prática, aí as pessoas arrumam outras formas de burlar. No entanto, vou te dar um outro exemplo. A prescrição, quando ela bem... se você faz Ctrl+C dela, ou se você abre uma nova janela com possibilidade de trazer essa prescrição anterior, ela pode ser um acelerador para a sua transferência de cuidado. O que se tem que ter realmente o cuidado é avaliar item por item. Esse antibiótico necessita, continua, não continua? Olha, o paciente foi para a sonda nasointeral ontem. Você está prescrevendo tal medicação por via oral. Você já checou por que você está prescrevendo via oral? Ou seja, é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que ele não tem uma personalização. Eu acho que talvez nesse sentido aí, os sistemas eletrônicos podem nos ajudar. Esse sistema que eu tive a oportunidade, não quero ficar falando muito, esse sistema que eu tive a oportunidade de conhecer, até trabalhar com ele, era cheio de erros. Mas, por incrível que pareça, existiam alguns facilitadores que pudessem ser filtrados. Mas, assim, eu acho que a gente está longe, além de não ser a realidade, a gente está longe de ter um sistema que realmente faça aquilo que, tipo nos filmes que você vê, né? Eu ponho a tela, abro e faço, e acontece. Acho que é mais ou menos por aí, amiguinho. Tem duas mãos levantadas aí. Antes de progredir, é isso. Tem uma pergunta feita por texto e tem duas pessoas perguntando. Mas antes de a gente partir para isso, eu queria dar um recado importante a todos. Não esquecerem de assinar, principalmente quem for do Hospital Universitário da UFPB ou do IANSP, de clicar no link que a gente colocou aí no chat para poder assinar a lista de presença. Isso é importante, porque a gente tem que mostrar isso às nossas respectivas instituições. Eu vou primeiro replicar a pergunta que está aqui no texto. Da Lília. Isso. Ela está perguntando essencialmente como ela ilustra o exemplo dela na instituição em que ela trabalha. Ela usa o prontuário eletrônico, mas que é muito complicado porque é um sistema pouco amigável, e ela pergunta como é que a gente está usando o prontuário eletrônico nas nossas instituições e se a gente os conhece. Eu vou primeiro começar com você, Rubinho, depois a gente faz uma rodada falando sobre isso aí. Eu acho que outra coisa importante aqui também, agradecendo aí profundamente. Isso vai ficar na galeria dos palestrantes. Eu não tive tempo ainda de montar, mas vou montar. Isso é para ver como você é rápido, amigo. Eu acho que assim, qualquer sistema eletrônico, quando ele é implementado, ele tem que ter um processo de implementação, e esse processo de implementação ele não é tão simples, que é tipo, a gente adquiriu um novo sistema, vamos instalar em todas as máquinas e bota para rodar. Toda instituição tem que ter o cuidado de, ao fazer isso, ela saber que processos ela quer integrar, daquilo que é antigo, que merece ser integrado, daquilo que é novo. Vou dar um exemplo para vocês. Um sistema de um hospital privado talvez passe por um finés diferente de um hospital público, mas todos deveriam ter propriedade para fazer gastos detalhados. E isso leva tempo. Tudo aquilo que é implementado. Será que esse hospital tem tudo que é medicação? Tem medicação que não é padronizada, que deve aparecer como não padrão? Qual que é a nossa carta de padronização, seja de OPME, de material, de medicação? Então, esses sistemas levam tempo e, normalmente, tem que ser customizado por cada instituição. E, fundamentalmente, o treinamento das equipes, para que o uso seja realmente, seja para quem já está, seja para quem chega e assim por diante.
Ok. Vamos para as Só aproveitando essa deixa aí, Rubens, uma coisa que acontecia lá no nosso hospital e que se achou uma maneira assim de fazer com que fosse feito era o SAPS 3, que é extremamente importante. Então, a segunda prescrição não se consegue fazer se o paciente já não tiver feito o SAPS 3. Se combinou com a TI, e a TI oportunizou isso através do sistema. O sistema que nós usamos é o MV. Então, tu faz a prescrição inicial. Se tu quiser fazer a prescrição no dia seguinte e não tiver feito o SAPS 3, tu não pode fazer. Então, existem vários mecanismos, né, para tentar otimizar esses resultados, né? Protocolo de TEV, por exemplo, né? Não preencheu, não passa. É lógico que o doutor nem sempre, às vezes, fica muito feliz. Mas são travas de segurança. Né? Existe uma... só complementar, fazer um parênteses aí, sem querer interromper, já interrompendo. Mas, assim, essas soluções passam, inclusive, pelo tema que nós estamos falando. A própria transferência de cuidados pode ser feita ou com a ferramenta inserida na própria evolução médica ou capturando dados daquela evolução, né? Mas aí é uma coisa que a TI tem que atuar. Assim como também em relação aos outros aspectos do cuidado ao paciente. Eu queria... bom, eu acredito que o Rubinho já contemplou aí a pergunta da Lília. Tem a Beatriz e o Matheus com as mãos levantadas. Eu não sei quem levantou a Beatriz. Beatriz, fica à vontade. Tá dando para me escutar? Sim. Tá. Boa noite, doutor. Obrigada pela aula. Acho que é um tema extremamente importante, assim, que às vezes a gente nem percebe ele no nosso dia a dia, né? E a minha dúvida, na verdade, é assim, porque geralmente, eu não sei se pelo hospital, mas enfim, quando o paciente está internado na UTI, que vai de alta para a enfermaria, não existe uma passagem de caso cara a cara, digamos assim, né? De um profissional médico, pelo menos, para outro. Aí eu queria saber do senhor, assim, se o senhor acha que alguma coisa acaba se perdendo com isso, ou se uma passagem, uma transição de cuidados bem feita no prontuário, bem sistematizada, acaba sendo o suficiente, digamos assim. Então, Beatriz, você viu ali que algumas daquelas publicações ela traz claro a perda da informação, né? Todas as vezes que você dá uma ordem verbal, a chance dessa ordem verbal ser executada de forma plena não atinge o satisfatório. Quando você estrutura e usa uma ferramenta, e daí o SBA, de novo, eu faço a defesa do SBA, porque ele pode estar estruturado no formulário, ele pode ser em papel, mas ele é uma forma estruturada de você garantir que aquelas informações importantes elas sejam transferidas. Você nem sempre consegue, numa transferência, como você citou de exemplo, para a enfermaria, ter o médico ao seu alcance. E dependendo do volume de pacientes que você tem de alta da sua unidade, você teria que ter alguém o tempo todo para passar um médico para ficar te escutando e ainda por cima um médico da sua unidade para poder ter o zelo de fazer a passagem tete a tete ou verbalmente ou por telefone. Normalmente, o que garante, porque a transição de cuidados não é para uma pessoa, ela é para que todos daquele setor, destino onde o paciente vai, tenha conhecimento e compartilhe da informação que deva ser seguida. Ou seja, toda a equipe tem que ter acesso. Então, mesmo você falando com um, você não resolveria o problema. Você tem que ter uma estruturação da sua transferência de cuidado. Comece com coisas básicas, mais simples, mas estruture, porque você vai dar visão para seu médico da enfermaria, para enfermeira, para fisioterapia, para o técnico, qualquer um ele pode consultar na janelinha rápida a transferência de cuidado, transição de cuidado. E lembrar que transição de cuidado não é histórias rebuscadas, seja detalhes, é tudo aquilo que é importante para garantir que aquela continuidade, tudo aquilo que foi feito, está sendo feito.
Amiguinho, só completando aí o teu comentário, lembrar que a questão da estruturação, o Rubinho deu 2 exemplos de ferramenta, uma com 8 itens, outra um pouco mais resumida, mas com o essencial, isso é o fundamental. Mas só para chamar a atenção que comunicação é um processo muito complexo, muito difícil. E comunicação para delegação é mais difícil ainda. Nada é tão complicado quanto você comunicar para delegar algo. Nessa segunda-feira, na nossa reunião do Mindset com os residentes, nós fizemos uma dinâmica de grupo para treinar essa questão da comunicação para delegar. E eles viram quão difícil foi eles passarem a mensagem para o outro para que o outro executasse a tarefa que eles queriam. Como é trabalhoso você se comunicar quando você quer que aquilo que você quer delegar seja feito de maneira precisa. Por isso, como o Rubens mesmo comentou, a sistematização acaba sendo aí o caminho. Perfeito. Obrigada. Ciro está sem o som. Sem som, Ciro. Não. Então, agora eu acho que é o Matheus e em seguida o Marconi, na sequência. E tem uma pergunta de texto que a gente vai fazer depois. Estão me ouvindo? Sim, Matheus. Sim, Matheus. Sem câmera hoje, porque eu estou no carro, tá? Primeiro, Rubinho, parabéns pela aula, é fantástico, foi muito esclarecedora. Eu tenho uma colocação para falar em relação ao que a Beatriz falou agora. Olha que interessante, né? Em UTIs abertas, na verdade, a gente, quando o especialista está junto com o paciente, essa transição de cuidado para o parto, ela não precisa acontecer, geralmente, né? Porque se ele já acompanha o paciente na UTI, ele acaba indo para o quarto e acaba ficando... não precisa dessa transição, né? Tem os lados bons e os lados ruins de você ter uma UTI com um especialista dentro. Eu acho que isso é um dos lados bons, quando você não precisa dessa transição de cuidado tão feita dessa forma. Agora, a minha pergunta é um pouquinho mais pragmática, no sentido de um pouco mais prática. Infelizmente, no Brasil, a gente vive uma situação em que muitas vezes o colega que está no plantão, ele sai de um e vai para outro. Isso é direto, isso acontece na UTI de todo mundo. E isso impacta muito negativamente na transição de cuidado. Ou ele não vai passar direito, ou ele não vai pegar direito no lugar que ele for chegar. Na verdade, a grande verdade é essa. E aí, é mais uma questão de provocação. Você vê alguma solução para isso, mesmo usando tecnologia de uma passagem de plantão, em que não precise estar pessoalmente para fazer essa transição de cuidado? Você acha que existe uma ferramenta, um mundo ideal, algum momento em que isso possa acontecer? Bom, respondendo objetivamente, Matheus, o mundo ideal, eu acho que não existe. Eu gosto muito da gente bater na tecla, não que eu seja incisivo com isso, mas assim, eu acho que você tem que procurar customizar, padronizar aquilo que é mais importante naquele momento dentro da sua unidade, ou seja, começar por uma padronização mais básica. Aqueles grupos que aquele segundo estudo que mostra sobre o que eles desenvolveram lá, e aquilo é recente, eles fizeram ali um levantamento de 5 grupos grandes. Na mesma história, a gente poderia fazer dentro da terapia intensiva aquilo que é mais importante para que você pudesse conduzir. Mas, assim, o mundo ideal, digo para você que, infelizmente, assim, realmente seria a gente ter, como eu disse, né, uma ferramenta que te propiciasse isso de forma integrada, com o seu prontuário, trazendo já aqueles campos que sejam extremamente importantes, e mesmo nessa busca de campos importantes para uma estruturação, os sistemas eletrônicos depende ainda do olhar de quem quer, de onde puxa. Então, acho que o mundo ideal, acho que a gente não tem. E hoje, como você viu, a grande maioria das instituições, nós estamos falando isso a nível dos Estados Unidos, mas se a gente fizer aqui no Brasil,
a gente também não tem uma forma estruturada, né, de passagem de plantão. Normalmente, cada um faz um relatório, um sumário de alta, que nem sempre é completo, nem sempre traz as informações mais importantes. Quando a gente lança mão de ferramentas tipo SBA, é para que você não esqueça detalhes. Esse é o grande diferencial das estruturações. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Ok, Rubinho, obrigado aí pela rápida e eficiente resposta. Vamos agora a Zé Marconi, que levantou a mão, e em seguida eu faço a pergunta da Ellen, que escreveu aqui no chat. Marconi. Boa noite a todos. Rubens, é uma belíssima apresentação, e eu acho que para nós começarmos a utilizar o SBAR, nós precisamos, possivelmente, de acreditação dos hospitais públicos. Eu acho que os hospitais públicos, principalmente os hospitais que lidam com formação de residentes, eles não são acreditados, não sei por qual motivo, mas nós ainda precisamos que esses hospitais sejam acreditados, inclusive os próprios residentes participarem dessa acreditação de qualidade e de segurança do paciente. Eu queria perguntar alguma coisa para você no sentido prático, mas fugindo um pouco do prontuário eletrônico. Por exemplo, qual o papel do médico que faz a avaliação horizontal na UTI, nessa transição do paciente, de cuidados do paciente, e aonde ele deve focar. Além disso, no hospital público, o Matheus já falou um pouco disso, as especialidades nessa transição, das quais a gente cuida dessas várias especialidades na terapia intensiva, como que elas seriam participantes dessa transição? E, por última pergunta, como achar o médico titular do paciente, que foi isso que o Matheus focou nos hospitais privados, como achar o médico titular que faz toda essa transição do paciente no hospital público, e não o paciente institucional, da pneumologia, o paciente institucional da gastroenterologia, e cadê o médico que é responsável por ele? Vamos lá, eu vou tentar ser breve. O primeiro comentário, se eu esquecer alguma coisa, você me fala, Marconi. Primeiro comentário sobre as certificações. As certificações agregam, sim, valor. Isso hoje já é reconhecido, porque quando isso começou aqui no Brasil, nos anos 90, acreditava-se muito em modismo. Hoje a gente sabe que isso não é modismo, a gente sabe que as instituições acreditadas têm nível de melhoria, de qualidade, muito acima daquilo que habitualmente hoje já se tem, se prega para fazer e assim por diante. Mesmo você não tendo acreditação, o NHS, ele diz que, eu nem tinha colocado essa informação ali, mas é importante ressaltar, o ponto fundamental para que um sistema de transferência de informação, um sistema de transição de cuidados, seja o que for, para ele ser implementado e ele dar certo, é ter o compromisso da alta direção da instituição e ter o compromisso da liderança do setor. Tem que haver esse compromisso para que essa ferramenta seja implementada, ainda que o hospital não tenha certificação nenhuma, ainda que isso seja feita em papel. Então, é muito comum, se você quiser implementar a partir de amanhã o SBAR, dá uma lidinha, eu posso até enviar material para você sobre como implementar o SBAR e como você tirar o melhor proveito dele, que eu fiz ali um sumário, mas mesmo sendo em papel, eu te asseguro que o compromisso da liderança de fazer isso realidade é talvez o ponto de partida mais importante, até mesmo do que as acreditações e até mesmo do que o uso de prontuário eletrônico ou outros meios. Em relação à questão do papel da rotina,
Eu entendo que, já que seja o plantão horizontal, rotina, outra denominação que algumas instituições trazem, eu acho que ele é um ponto de partida fundamental para a elaboração desses relatórios de transferência de cuidados. Às vezes, isso nem sempre é possível, mas isso depende da prática que você coloca dentro da sua unidade, daquilo que você desenhou de papel para cada um dos seus rotineiros, do seu médico de plantão horizontal. E, por último, qual que era a outra questão? A questão do médico titular do paciente, que nós não temos isso no hospital público. Isso, ótimo. Então, quando você estrutura usando o SBA, mesmo que não seja o médico assistente, o médico titular, qualquer médico que receber aquela transição de cuidados ali, e leia-se relatório de alta em formato do SBA, relatório de transferência, relatório como você quiser de transmissão de cuidados, qualquer um que receba aquilo, ele vai ter uma noção clara do que aconteceu com aquele doente, por que aquele doente veio, o que aconteceu com ele, o que ele tinha, o que aconteceu com ele, o que foi feito e o que tem que continuar sendo feito. Até porque, quando você faz isso, o grande objetivo é você lembrar que a transferência de cuidado, leia-se por relatório de alta, que a gente está mais acostumado, ou qualquer coisa, é muito mais vinculado a que todos saibam, e não apenas aquele médico assistente. Lógico que tendo um médico assistente ou um médico pessoal da família, muitas instituições têm, isso é um facilitador, mas nem sempre garante que as coisas vão acontecer daquela forma. Você tem um médico visitador, que é o médico do paciente, ele vai todo dia, defende as condutas, ele sabe tudo. Foi para a enfermaria. Alguém sabia que tinha uma tomografia pendente? Tinha culturas para serem realizadas. Olha, ele tinha um exame muito importante, que era uma cintilografia lá, sei lá, complexa, de hemácia marcada de alguma parte do organismo. Ele tinha um PET scan para realizar. Será que todo mundo estava ciente desse exame a ser feito? Então, a estruturação vale muito nesse sentido. Não sei se consegui ajudar um pouquinho. Excelente, excelente. Eu uso o SBAR num dos hospitais da Escola Paulista. Eu gosto muito dele. É uma ferramenta muito boa. Temos uma pergunta ainda para você responder, Rubinho, que é da Ellen. Ela diz o seguinte: durante a pandemia, algumas faculdades de medicina acabaram mantendo o ensino online, que poderia ter impacto importante no cuidado da beira do leito. Será que essa falta de trato, entre aspas, à beira do leito, pode atrapalhar essa melhora da comunicação e a melhoria do desfecho? Pelo que eu ouço na rádio opinião, essa turma que vem do curso online, equipes que participam dos cuidados, está vindo com algumas falhas de formação que seriam adquiridas pela prática, né, à beira do leito. Ele pergunta qual a sua opinião a esse respeito. É Ellen que fez a pergunta? Isso, Ellen Pierre. Ellen, acho que o Ciro, Gauchinho, o Ederlon, que tem uma trilha aí grande, histórico, longo de vivência de universidade, podem comentar muito melhor do que eu. Mas eu diria para você que a Covid trouxe coisas que certamente vão agregar valor pelos hábitos que nos trouxe, pela necessidade, mas trouxe também um rastro aí de destruição de muita coisa que tinha se avançado. Uma delas é a forma da gente comunicar com a família. Anteriormente, muitas UTIs vinham naquela progressão da permanência com os acompanhantes, a conversa direta. Com o Covid, essa conversa passou a ser impessoal, por telefone. Claro que teve os ganhos, porque muitas famílias se sentiam agraciadas, mas não é o que a gente vê nos relatos na maioria dos casos. Eu diria para você que acho que hoje a gente tem uma defasagem de ensino muito importante, eu acho que a nível de todos, a nível nacional, mas até a nível internacional, a gente tem falhas e lacunas muito grandes de formação. Tem um framework
sobre a formação, e ele dizendo o que você tem que ter de conhecimento em cada tempo, em cada momento da sua graduação, da sua pós-graduação e da sua vida. E é muito completo quando você vê que a pessoa conseguiu agregar tudo aquilo que ele deveria ter aprendido. Eu diria que hoje eu sinto um pouco de... Eu sinto, quando eu olho para o pessoal saindo da universidade com formação tão defasada, a minha vontade é de botar no colo e dizer, olha para frente, pegue e adote um livro com cabeceira, mas vá vivenciar, faça uma residência boa, complemente a sua formação, porque esse é um caminho que não tem volta. Se você vai e começa a trabalhar, você dificilmente começa a fazer a coisa como deveria, para você agregar um valor na sua formação, porque a formação já está deficiente, sem uma complementação, talvez ela fique muito mais difícil ainda, né? Obrigado, Rubinho. Esse subtema é tão importante aí que levantado pela Ellen, nós não temos pergunta. Marconi está com a mão levantada ainda, mas é porque esqueci, não? Não quer falar, não. Fazer só um comentário, Ciro. Eu ia propor exatamente isso, que nós fizéssemos uma última rodada aí discutindo esse tema, e se daqui para lá não aparecer mais nenhuma pergunta, que a gente pudesse encerrar depois dessa rodada aí de opiniões aí do você, do Fernando, eventualmente também, se der tempo. Bom, eu queria mais uma vez agradecer aí o Rubens pela apresentação e por ter trazido esse tema para chamar a atenção de todos. E eu acho que o primeiro passo para que a gente melhore isso é todos nós nos conscientizarmos do quanto a transição é importante e de quanto de prejuízo pode trazer se nós não tivermos a percepção de que isso é um problema e precisa ser resolvido. Acho que esse é o primeiro caminho. No primeiro momento, a gente tem a tendência de ignorar isso, nem ter a percepção de que isso seja algo importante, seja algo relevante. Segundo passo, a partir da conscientização disso, as soluções elas estão na nossa mão. Mesmo que você não tenha a possibilidade de algo muito pomposo e rebuscado, você pode, de alguma forma, entendendo que na transição é importante você comunicar as coisas essenciais de maneira objetiva. Se você se estruturar 8 itens, 6 itens que sejam importantes, isso já vai fazer uma grande diferença. Bem no passado, nós tivemos um sistema nosso, quando a gente não usava o EPIMED, a gente usava um sistema que era de casa, que o Joel desenvolveu. Naquele sistema, a gente já tinha criado uma busca automática de informações que eram inseridas no prontuário para ir para a transição, para a passagem de plantão, e isso funcionava bem, e não foi uma alternativa tão complicada. Mas eu acho que o mais importante aí é a gente se conscientizar da importância do problema, para que a gente comece a achar caminhos aí para resolver. Muito obrigado pela apresentação, Rubens. Maria Carolina tinha feito uma pergunta que se perdeu aí no meio do chat, terminou que eu não vi, ela já tinha feito bem antes. E aí, como foram muitas as mensagens, terminei perdendo. Então, antes de o Fernando ter as opiniões dele, eu vou retransmitir a pergunta da Maria Carolina, porque é uma pergunta relevante também. Ela pergunta a respeito se é viável a participação da equipe multidisciplinar na transmissão do plantão. Se acha que é viável, estaria algum tipo de vantagem, ou se é melhor a passagem ser feita de forma compartimentalizada para cada profissão da equipe. Eu acho que é isso que ela quis perguntar, pelo menos foi o que eu vi. Pode responder, Rubinho, por favor? Está sem som, amiguinho. Tá bom. Acabei de ver que estava sem o som, me desculpe. A resposta é viável, perfeitamente viável. Mesmo que faça de forma independente, Caroline,
o que deve ser feito é que os idiomas devem se falar entre si. Ou seja, aquilo que é a definição de plano terapêutico, independente dele ser estruturado em prontuário ou não, mas aquilo que é a definição do que vai ser feito, a recomendação efetiva, tem que ser compartilhada entre todos. Mesmo que a gente tenha nuances diferentes. Por exemplo, a fisioterapia tem foco um pouco diferente do médico, que tem foco um pouco diferente do enfermeiro, mas todos têm que complementar as informações. Então, o certo é que, se você usa SBAR, que todos usem SBAR, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, que é uma forma de sistematizar aquilo que vai ser transferido. Fazer independente não é problema, o que precisa é que a linguagem tem que ser compartilhada. Tá certo, chefe. Muito obrigada. Obrigado a você, Carolina. Bom, eu não vi mais ninguém com a mão levantada. Só vou fazer um parênteses rapidinho, pessoal que está ouvindo, que provavelmente está ainda aí no canal vendo a gente discutir. Não esquecer de fazer o seu check-in na lista de presença, tá? Para a gente controlar isso aí, importante, para a gente ver, para a gente conseguir testar tudo. Então, nós temos 21 já inscritos aqui na lista de presença, temos 35 participantes. Então, por favor, a todos que não ainda fizeram o check-in na lista de presença, façam por hora. Obrigado. Isso é importante, pessoal. Fernando, é você agora na sequência. É rápido, eu acho que o Rubens esgotou o assunto com brilhantismo, mas duas coisas assim, que só um comentário que me chamou a atenção, que dois aspectos, né? Um é a higiene de mãos, que não custa nada, e que o Ciro está numa cruzada, não é? Muito intensa, né, nesse sentido, que não custa nada, e o outro é a comunicação. Não é? Por incrível que pareça, agora que a gente tem uma facilidade monstruosa para se comunicar, mesmo à distância, o simples fato, né, da necessidade de se passar, de fazer essa transmissão de cuidados, é muito difícil. A gente vê hoje as pessoas fazendo, muitas vezes, algum colega comentou essa questão, né? Sai de um plantão, vai para o outro, ou de mandar uma mensagem gravada pelo WhatsApp, não é? Ou deixar atualizado, ou mandar uma mensagem por escrito, sem ao menos trocar uma ideia, porque tem um outro aspecto que eu acho que é importante, né? E uma equipe de plantão, eu acho que ela é fundamental que seja heterogênea, né? Para ter o foco comum no paciente, habilidades diferentes, elas se completam, e heterogênea no sentido de habilidades, sejam elas não técnicas ou não, mas que isso é uma coisa que se perdeu. E fazendo o gancho de quem colocou, né, no aspecto da pandemia, né, do ensino, aproveitando essa deixa, sem dúvida, né, eu acho assim que, infelizmente, está havendo uma volatilização de alguns valores que a gente não pode perder. Senão, daqui um tempo, a profissão de médico ela vai passar a ser questionada. A gente viu isso na pandemia, né? Quantos leigos, né, de leigos, né, a governantes, assumiram um papel de conhecimento, né? Então, duas coisas, né? O cuidado com o paciente do ponto de vista físico e a comunicação com a família, com o paciente, né? Às vezes, assim, a gente vê, né? 5 minutos de conversa, tirando a dúvida de uma família, dando um pouco de atenção, tendo empatia, que é uma coisa que todo mundo fala hoje, né? Junto com inovação, acho que são as palavras que, né, que tem um trend topics aí monstruoso, mas não se aplica. Então, esse discurso, muitas vezes, acaba sendo vazio, né? Eu acho que a gente não pode perder isso, porque, senão, a essência da nossa profissão ela fica bastante discutível. Sabe as palavras, eu não sou muito poliana, não, mas a pandemia terminou trazendo coisas boas e coisas ruins, se é que se pode dizer isso de uma pandemia. Uma das coisas boas, e lógico que os eventos e as tecnologias que vieram com essa pandemia vão ser bem utilizados de acordo com a maneira como se utiliza. Uma delas, por exemplo, é isso, né? É um salto tecnológico que aconteceu nas comunicações e no uso dessas transmissões online para reverberar conhecimento, e da mesma forma como, mas por outro lado também teve as fake news e
né, e as opiniões loucas e desvairadas que a gente viu aí durante essa pandemia. Mas eu acho que essa ferramenta que nós estamos usando aqui agora é uma ótima ferramenta de comunicação que pode, inclusive, suplantar alguns obstáculos que a gente tem no dia a dia, que pode ser utilizada em diversos aspectos, né? Para a comunicação, para a melhoria da comunicação inter-equipe e intra-equipe também. E mais eu queria, eu acredito que podemos terminar, né, Dona e Fernanda, o que vocês acham? Agradecer profundamente a Rubinho, nosso grande amigo, uma aula magistral, como estão sendo todas as que a gente teve até aqui, até essa nova fase aí das sessões clínicas. Nós estávamos comentando um dia desses aí juntos, que nossas sessões estão sendo assim muito, muito, muito boas, acima das expectativas. Eu espero que cada vez mais a gente chame mais gente aqui para isso, porque é muito importante. Então, agradecer mais uma vez, Rubinho, e se você quiser tecer algum comentário final, fica à vontade. Amigo, eu fico feliz com a gentileza sua, dos amigos, vocês são queridos amigos. Eu me lembro em 2010, quando teve o congresso aqui, quando minha esposa conheceu grande parte de vocês durante o congresso, naquela convivência, mesmo sem falar muito, ela falou, agora compreendo porque você gosta tanto deles. Então, assim, eu acho que é um ato de bondade aí, a generosidade, suas palavras, eu que agradeço a oportunidade, acho que é um tema rico. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu diria, tente estruturar alguma passagem de uma transição de cuidado, seja da maneira que você julgar como melhor, vai se aperfeiçoando, mesmo que você não tenha um mundo ideal, não tenha certificação, não tenha prontuário eletrônico, crie uma sistemática dentro do seu setor que você quer que se espalhe, que aquilo vira febre dentro da instituição de alguma forma, porque dessa forma você não é uma árvore sozinha, mas dentro do seu setor você é capaz de mudar uma cultura de uma organização com tempo e paciência. Acho que é isso aí, amigo. Mais uma vez, obrigado de coração pela oportunidade de estar com vocês. Depois me mande a foto aí, que eu gostei tanto dela. Não, você vai receber, vai entrar na galeria lá, na parede. Beijão. Ao contrário da parede de outros lugares, o pessoal da parede daqui pode voltar várias vezes, inclusive. Obrigado. Mas que o amiguinho ficou fazendo um biquinho ali na foto. Um biquinho na foto? Agradecer irmão, também o chamamento aí para a próxima, irmão. Oi? Pessoal, semana que vem, quarta-feira, é feriado, não teremos reunião. E na outra semana, dia 14, nós estamos aí no dia seguinte ao Dia Mundial da Sepse. E, por conta disso, nós vamos fazer uma reunião especial abordando o tema sepse, e nessa reunião nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Vamos ser eu, Ciro e Fernando, os convidados, e nós vamos fazer um overview sobre a sepse, e acho que vai ser bastante legal e bem dinâmico, dá aí essa nossa impressão desse nosso convívio com a sepse ao longo dos últimos 30 e poucos anos. Acho que vai ser bacana, espero contar com a presença de todos vocês aí. E só para terminar, finalmente, Rubinho, para dizer que a opinião de sua aula foi excelente, não é exclusivamente nossa, não. Eu estou vendo aqui no chat que está excelente aula, é o que a gente mais vê aqui. Obrigado a todo mundo aí que prestigiou estar com a gente até esse momento. E mande o link da Semana da Sepse para eu compartilhar com os residentes e eu também participar com o meu time. Pode deixar, vai ser um prazer. Beijão. Tchau, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Tchau.